Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei fazendo um pequeno comentário a respeito do capítulo 4 do livro do profeta Malaquias. Vamos lá. Está aí na tela, capítulo 4. É um capítulo pequeno deste livro, o último livro aí do Antigo Testamento. Ele começa dessa forma: pois que eis que vem o dia e arde como fornalha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade, e todos que serão como o restolho. Restolho aqui é palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos de Sabaote, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, tem um dia de juízo que virá, pois eis que vem o dia. Não veio ainda, mas virá. Então, primeiro nós temos que entender quando é que Malaquias ele escreveu esse livro. 400 anos aproximadamente antes de Jesus. Ele escreve depois do cativeiro babilônico, o retorno do povo judeu para a terra de Israel, a reconstrução do templo. O templo já estava reconstruído. Todos os profetas pós-cativeiro babilônico já tinham profetizado. Então, o Malaquias ele está apagando as luzes do palco da história do Antigo Testamento. Está encerrando a profecia. Haveria um silêncio profético desde Malaquias até João Batista. E aí ele profetiza dessa forma, capítulo 4. Pois que eis que vem, não veio, mas virá, o dia e arde que queimar, consumir, como fornalha, fogareiro. Todos os soberbos, aqui são os orgulhosos, os arrogantes e todos que cometem perversidade. Perversidade aqui no sentido de ética religiosa, que faz algo contra o Senhor no que diz respeito à religiosidade. Serão como o restolho ou como a palha. O dia que vem os abrasará, ou seja, os queimará. E aqui é como algo que arde em chamas. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. E o 2, ele faz assim, mas... Então ele tem uma distinção aqui entre os soberbos, os perversos, entre um outro grupo de pessoas. Mas para vós outros que temeis o meu nome, temer aqui é ser reverente, aqueles que reverenciam o nome do Senhor. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, primeiro nós temos que analisar. Para vós. Então, primeiro ele escreve para um grupo de pessoas que cometem todo tipo de perversidade, são soberbos, orgulhosos. Agora, mas para vós ou para vocês que são meus servos, que temem o meu nome,
que reverencia o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então parece que eles estão vivendo num mundo de completa escuridão moral, completa escuridão no que se diz respeito a servir a Deus. O povo não quer saber mais do Senhor. Então o mundo está mergulhado nas trevas do pecado, e aí nasce o sol da justiça para aqueles que temem o nome do Senhor. Então, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros que saem da estrebaria, ou seja, do curral. Então, alguém que como que estivesse preso, restrito em um lugar, e aí vem o grande dia e os liberta daquele lugar tão ruim. Ninguém quer ficar preso. Aqui é a ideia de que alguém está preso, cercado pela circunstância, cercado pelo pecado, pela soberba, pela adversidade. Mas eles estão ali, temendo o nome do Senhor. E aí vem salvação para ele. E na hora que eles são libertos, é como se eles estivessem sendo soltos da estrebaria, do curral. Pisareis os perversos, pois se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Eu não vou expor o texto todo, vou saltar aqui o versículo 4 e vou para o versículo 5. Olha só o que diz o versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está na mesma linha de raciocínio ainda. Ele está falando sobre o quê? O dia. Ele está falando de um dia especial. Um dia especial. Eis que vem o dia. Então tem um dia. E a palavra dia aqui é Yom. É um dia especial. Claro, pode ser um tempo. O Yom dentro da Bíblia pode ser um tempo, mas também pode ser um período de 24 horas. Pode ser um dia de trabalho, mas também pode ser um tempo. Ou seja, vai vir um período de tempo, é dia também. E aqui é a mesma palavra, aqui no versículo 5 é Ion. Claro que aqui colocou em maiúsculo para diferenciar, mas a palavra hebraica aqui no versículo 1, Ion, é a mesma palavra que está no versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, olha, o grande, e é Gadol, a palavra Gadol, e terrível aqui na ideia de causar espanto, admiração, dia do Senhor. E o Senhor aqui é Yahvé, Yud Rei Vav Rei é o que está sendo escrito aqui. Outra coisa que me chama a atenção é que no versículo 2 tem um versículo lá no Evangelho de Lucas que diz o seguinte. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, olha só. Qual que é o contexto aqui de Lucas 78? Ele está falando aqui, a predição do nascimento de João Batista e de Jesus. Aí quando você chega lá, aqui visita de Maria e Isabel. Quando você vai descendo o texto, nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. Cântico de Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi o pai de João Batista. Olha, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. O que é preceder? É ir adiante de alguém.
preceder é isso. A palavra proporelmai grega é ir adiante de alguém. Você vai na frente de alguém, preparando o caminho, os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Opa! O Zacarias, é o cântico de Zacarias. Aqui é o cântico, pode ver, você aqui, ler aqui, ó, voltar aqui, ver? Aqui, ó, pai de Zacarias. Aqui, é ele. Aqui, ó, cântico de Zacarias. Na verdade, ele está profetizando. E ele fala aqui, pela qual nos visitará o sol nascente. E veja bem que aqui, no livro do profeta Malaquias, ele fala do sol da justiça. É o sol nascente, fala do mesmo sol. E no versículo 5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, eis que vos enviarei o profeta Elias antes. Então o terrível dia do Senhor não virá sem que primeiro venha João Batista. Então Elias aqui, no texto aqui, está apontando para o profeta João Batista. Isso, se você ler lá em Mateus 17, 11, 13, assim, ó, respondeu Jesus, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então, aqui o Eliá que o profeta Malaquias está profetizando é a respeito de João Batista. Então, o João Batista, ele prepararia o caminho do Senhor, o sol nascente, Jesus. E o grande dia terrível dia do Senhor não virá sem que primeiro Elias venha, o sol da justiça venha, traga o evangelho, pregue a todas as nações. Pode ver que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, veja bem que antes da volta de Jesus, do grande dia do Senhor, onde ele vai liquidar com todos os perversos, orgulhosos e pecadores. Mas antes desse dia, era necessário que Elias viesse e também o sol da justiça. Elias já veio, Jesus também veio, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para salvar o homem. O que falta agora? É o grande e terrível dia do Senhor. É esse dia que nós estamos aguardando. Então é esse dia glorioso que nós estamos aguardando. Não falta mais nada para se cumprir. O que o Senhor está dando é uma oportunidade de arrependimento para que as pessoas creiam nele e sejam salvos, porque o sol da justiça, ele já nasceu há 2000 anos atrás. Pense nisso, que Deus abençoe.